123 Descontos. Comprar e economizar em um só lugar. 123descontos.com.br. Mais um podcast da Vida Fit começando, né? Eu sou Lid Fernandes. Eu sou Idalene Rocha, sejam todos bem-vindos. Seja muito bem-vindo, gente, mais um podcast. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horário que você vai estar assistindo esse podcast, mas hoje a gente está com um conteúdo muito interessante, né? Dando continuidade aos convidados, né, em comemoração, que trabalham, né, na verdade, com a questão, a temática do autismo. Em comemoração ao mês, né? O mês de conscientização. Nós estamos hoje com nossa queridíssima amiga Vanessa. Eu falo assim, nós, né? Porque eu já me sinto muito íntima. Agora eu sou amiga dela também. Mas você também já conhece ela de alguns tempos já, né, amiga? Mas antes a gente quer agradecer, né, os nossos patrocinadores do nosso podcast, né, de primeira mão, Vida Fit Store. Você que precisa de suplementação, né, procura Vida Fit, @Vida Fit Store, e lá você vai encontrar o que você precisa. Mais algum, Idalene, que você quer passar? Por enquanto é só, vamos começar nosso papo com a Vanessa. Vanessa, seja bem-vinda. Finalmente conseguimos trazê-la, né? Verdade. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada por me trazer aqui. Fiquei super feliz, né? Principalmente nesse mês, né? Que eu falo que é um mês muito importante de conscientização do autista, né? Da criança autista, do adulto autista. Então é um mês muito importante para a gente propagar, para a gente falar, verbalizar esse assunto que é muito importante e está presente em muitas casas, muitos lares. Às vezes nós estamos conversando com alguém e essa pessoa é autista. Então a gente tem que saber lidar, saber o que falar, entender. E eu sempre falo que uma mãe, um pai, um familiar que tem uma criança autista, que tem um familiar, ele precisa entender do autismo, porque o autismo, entender o autismo, ele gera menos preconceito. Então é um assunto muito importante para se falar, principalmente nesse mês. Então, eu acho que foi proposital. Eu pensei assim, vamos deixá-la para o mês de abril, vamos deixá-la, e deu super certo. Fiquei super feliz pelo convite, de verdade mesmo. Obrigada, meninas. E é um público meninas. que precisa desse porta-voz, né? Exatamente. Porque eu estava comentando esses dias num café, se eu não me engano, tava o Ebinho, uma cliente, e ela falando que o namorado dela tinha acabado de ter descoberto, né, que recebeu o diagnóstico de autismo, e o menino tem 27 anos. Olha aí. E aí você pensa na cabeça da pessoa depois de 27 anos, né? Se eu tenho autismo, então como que eu vou me adaptar com isso, né? Exatamente. Receber isso, de como que eu vou me socializar, entender o porquê que eu ajo de certa forma, né? Porque ainda é mais divulgada a questão do autismo em criança, né? Isso. Mas com adulto deve ser mais difícil ainda. Hoje os profissionais que trabalham nessa área, às vezes vai diagnosticar uma criança e junto diagnostica o pai, a mãe. Eu que trabalho na área de seletividade alimentar dentro do autismo, muitas vezes eu vejo perfis dos pais que estão ali presentes na consulta. O meu filho não come isso, a gente trata como seletividade, mas o pai também não come, a mãe também não come. Sabe aquele prato que você faz, que você tá vendo uma cenoura ali, você tira do ladinho, come o restante. Uma ervilha por conta do verde, vai lá e separa. Então, muitas características da criança tem nos pais. Então, a gente consegue tem que fazer um diagnóstico primário ainda, primeiro do que com as crianças são com
os pais. Exatamente. Então, assim, os profissionais que fazem o diagnóstico, o neuropediatra, o médico psiquiatra, ele vê o perfil, muitas das vezes, nos pais. E aí sabe da onde que Até vem. porque tem muitos fatores genéticos, né? Então, assim, realmente tem que primeiro avaliar a família, não só os pais, muitas vezes, a família, para poder diagnosticar de uma maneira mais segura, né? Exatamente. É verdade. Mas vamos entender um pouquinho mais da Vanessa Nunes, né? Vamos De lá. onde veio essa mulher, de onde surgiu esse potencial de mulher. Vamos lá. Bom, me chamo Vanessa Nunes, sou nutricionista, me formei em 2012 aqui em Campo Grande. Eu era do interior, né, aqui do estado mesmo, Mato Grosso do Sul. E eu vim estudar. Você é Qual de... interior? Na Viraí, Não Mato é de Grosso Porto do Sul. Não é de Porto não, na Viraí. Amo a cidade, até minha mãe fala. Era pra você estudar e voltar. E aí, nesse meio tempo, eu conheci meu esposo, fiquei, casei, construí minha família e não voltei. Até hoje ela fala, Vanessa, é só 4 anos de faculdade. Eu tô esperando você voltar até hoje, não aconteceu. É mais fácil ela vir, né? Mais amiga? fácil ela vir, mais fácil ela vir. Então eu acabei criando raízes aqui. E no começo eu lembro assim como se fosse hoje. Chegou ali a fase do final do ensino médio, né? O que eu vou fazer de faculdade? Eu tinha muito sonho, porque a minha família é uma família muito humilde. E ninguém tem ensino superior. E eu era assim a primeira, né? Então, referente ali Isso, dentro. exatamente. Assim, eu tinha muito desejo de ser a primeira neta dos meus avós, de ter o nível superior. E eu lembro certinho, eu tava um dia passando de viagem ali na Uniderp Agrárias, eu vi lá uma placa, 2ª turma de nutrição. Falei, vou fazer esse curso. Nem sabia o que era. Falei, eu vou fazer, vamos ver o que vai dar. E realmente fiz, me identifiquei. Mas saí da faculdade Não chegou muito... nem fazer teste vocacional, Nem simplesmente nada, não. falou assim, vou fazer. Lá eu descobri o que acontecia, mas eu fui. Eu falei, vou fazer isso aqui, coragem. E saí da faculdade meio perdida, né? A gente sai da faculdade, para que caminho que eu vou? E as minhas colegas de classe falavam, eu vou montar um consultório, vou atender isso, emagrecimento. Eu nunca tinha esse desejo de atender essa área. E saí muito perdida, pior do que eu entrei. E aí eu falei, o que eu vou fazer? E aí começou a acontecer, então eu comecei a virar auditora, de algumas franquias. Então, entre elas, eu era auditora da Cacau Show, da Rede Madeiro, Rede Habib's, e comecei a minha trajetória dentro da segurança de alimentos. Ah, entendi. E aí fiquei... Que é uma forma bem legal de se começar, porque muitas vezes as pessoas têm um perfil dentro da UAN, né? Que é a área de unidade de alimentação e nutrição. E aí, mesmo tendo esse perfil, não gosta de cozinha. Exatamente. Então é uma alternativa estar fazendo consultorias. Exatamente. A consultoria me chamou por muito tempo da minha vida. Eu fiquei... Até hoje eu ainda trabalho com algumas consultorias. Mas eu fiquei ali 8 anos, 9 anos dentro. Mas tinha uma coisa dentro de mim que falava que não era o propósito, né? Deus falava muito claro no meu coração que não era essa área que eu iria ficar pro resto da vida. Eu acho que foi aí que a gente se conheceu, né, amiga? Foi. Fala aí um pouco aí. Foi, acho que foi em a gente se conheceu. 2020, né, mais ou menos, a gente foi fazer um processo seletivo, eu e a Idalene. Início da pandemia, aquela loucura, meu Deus do céu. Exatamente. E aí foi até engraçado que era uma produção muito grande e o nosso chefe não conseguiu separar e não conseguiu escolher, nem eu nem ela, para ocupar a vaga. E eu lembro claramente que o RH falou que ele vai contratar as duas, porque ele não conseguiu se decidir. Bem isso, né? Foi Porque bem ele falou engraçado. assim, meu, o que ela tem, o que a Vanessa tem, a Idalene não tem, o que a Idalene tem, a Vanessa não tem, então não tem como separar, a gente vai contratar vocês duas. Uma completa a outra. Daí começou a nossa amizade, a gente todo dia se falava, todo dia traçava as metas juntas. Dividir os perrengues. Os perrengues, que foram muitos perrengues, Naquela empresa. muito. A gente pegou Covid juntas, foi uma das primeiras pessoas que pegou Covid em Campo Grande, a gente pegou juntas. Porque lá era uma indústria que tinha muita, o fluxo de motorista, né? A empresa que vem, transporta para fora do estado. Então não tinha como, a gente sabia que ia pegar, não tinha para onde fugir. Exatamente. E aí a gente só se cuidava para poder, né, não ter muitos sinais, enfim. E a gente pegou Covid juntos e criou uma grande amizade. Então, desde 2020, a gente se fala praticamente todos os dias. E aí começou, eu já sabia que ela atendia materno-infantil, já sabia que a Idalene também faz tanta coisa, a gente fica impressionada. Multiuso, né? A gente ela sabe faz. como é que é. Mas me surgiu o desejo, mas nunca havia me surgido o desejo de atender clínica, atender criança, atender parte de emagrecimento, nada disso. Foi quando eu tive meu bebê, que foi um pouquinho antes de eu conhecer ela, em 2019. E eu até lembro que eu compartilhava isso no nosso trabalho. E Dalene, amiga, meu filho tá com um pouquinho de atraso, lembra? Do andar dele. Eu sempre compartilhava isso com a Dalene. Tô preocupada, porque com 1 ano e 5 meses ele não tá andando. Ai, ele não, sabe, tem algumas coisas, ele não é um bebê sorridente, tá acontecendo alguma coisa. Então eu sempre compartilhava essa angústia com a Idalene. E era o primeiro. Então, assim, aí vinham aquelas pessoas, ele é bebê da pandemia, então ficou dentro de casa, então não tem contato com outras crianças, então por isso que ele não é sorridente.
Ah, ele é gordinho, por isso que ele tá demorando pra andar. Então ele tem dificuldade porque ele é muito gordinho, que ele era um bebezinho muito Aí gordinho. vem a questão familiar, né? Ah, mas também porque você não falou tão cedo, o pai não falou tão Exatamente, cedo. tem muito isso ainda. Ah, ele andou tarde porque o pai andou. Menino é desse jeito, menino anda tarde, menino fala tarde. E aí aqui Você você vê que vai... é os mesmos argumentos que a Lawane. também É, falou, mas né? sempre é muito parecido. parecido. E aí a gente fica naquela, ah, é verdade, não é nada. Não é nada, tá tudo certo. Cada criança tem seu tempo, então assim acaba que o coração da mãe vai ficando tranquilo. Mas dentro de mim tinha um desejo assim, muito grande de descobrir o que era, porque eu sabia que tinha alguma coisa que não estava certo. Mãe nunca se engana, né? Isso, coração de mãe eu sente. Eu falei, alguma coisa não está certa e eu preciso entender o que está acontecendo com o meu filho. E aí começou essa busca. Então eu passei ali por 2, 3 neuropediatras e todos eles, olha, só um atraso, vamos aguardar, não me dava o laudo. E eu bem ainda inconformada, me parecia que eu precisava do laudo, eu precisava daquele papel para falar o que meu filho tinha. E eu não sosseguei, eu fui até encontrar um profissional, que eu lembro que eu entrei na sala dele, passou 10 minutinhos, ele olhou meu filho, olhou os vídeos e falou, olha, tá aqui o seu diagnóstico. E aí quando eu li, eu vi lá autismo, eu falei, meu Deus. Eu estava procurando por aquilo, mas quando você pega aquele papel, te dá um desespero, é como se você não vivesse sabe um luto. como lidar, né, com a reação. Exatamente. Então eu falei, meu Deus, estou com um diagnóstico. Mas ao mesmo tempo é um alívio, né? Eu lembro muito também da Lawane falando isso. A importância de ter um profissional capacitado para lidar com os pais nesse momento. Porque ela também falou que sofreu muito até achar um que realmente desse o diagnóstico correto. Exato. Porque É a aí mesma coisa que a Lawane também falou, a gente vai ter que trazer esse profissional aqui e falar, você tem que Sim. aparecer lá no princípio da gestação. vamos né? pegar esse profissional e trazê-lo, porque eu acho que tem muitas mães que estão nesse momento, quem sabe, passando por isso que vocês passaram. Exatamente. E quem sabe até conscientizar mais esses profissionais que também trabalham nessa área para se capacitar mais, para ter essa sensibilidade, quem sabe, de diagnosticar de uma maneira mais É precoce. porque essas mães não têm o feeling igual vocês tiveram, né? Tipo, deixa passar. Deixa passar. E aí vai fazendo aquele tratamento que tem que ser feito. Né? Exatamente, aí atrasa, acaba Sim. atrasando O tratamento. o tratamento, né? As Sim. terapias da criança. E eu falo mais ainda, além do profissional saber ter para lidar com a mãe, lidar com o pai. Hoje eu vejo, né, lá em casa principalmente, com o meu esposo e conversando com várias outras mães, nós temos a dificuldade dos homens aceitarem ainda a questão do autismo. É muito pouco falado para os homens. Então a gente precisa também de profissionais para conversar, para fala terapeutas homem, também, né? paciente. o pai. Ah, entendi. Eu lembro pai. que você falava isso pra mim, né? É. Que o pai do José Miguel tinha mais dificuldade. Porque, querendo ou não, nós mulheres somos muito mais acessíveis a informações, a gente busca mais. Isso. Então, querendo ou não, fica mais fácil pra gente receber uma notícia como essa do que para Do um que um homem, homem. que é muito anulo, né? Muitas vezes. Exatamente. Eu lembro quando eu peguei aquele laudo, fui pra casa, a gente vive como se fosse um luto. Eu tava procurando, né, aquele diagnóstico, consegui, né, realmente meu filho tinha autismo. E eu pegava aquele papel e eu vivi um luto. Eu lembro que foi meio-dia, porque a mulher, mãe, ela não tem tempo de viver. Rapidinho, tem Não, que ela fazer é chorando e estendendo roupa, é chorando e lavando louça. Não É. tem como parar. Então eu não tive aquele. Vou parar, vou ficar. Vou me Refletir. estabilizar, vou me refletir. Não tive. No outro dia, eu lembro como se fosse hoje, no outro dia, eu já levantei procurando as terapias. Então, ele deixou bem claro que ele precisava de fono, de TO, de psicopedagogo. Então, eu fui atrás. E hoje, né, se passando quase um ano desse diagnóstico, já se passou um ano, eu falo que o diagnóstico, né, o papel, foi muito importante na vida da minha família. Me conduziu ao que eu teria que fazer. Então, eu consegui ver quais profissionais eu iria conseguir para atender meu filho. Meu filho conseguiu ir em todas as profissionais e evoluir. Então, eu sempre falava até para a Idalene, o meu maior desejo era escutar a voz do meu filho. Hoje ele tem 4 aninhos. Eu tinha o desejo, mamãe, alguma coisinha assim, realmente tá saindo. Direto ele fala, mamãe, sim, fala mais gente. pai, né? Mas tá bom. Direto ele fala, cadê papai? Mas tá saindo, ia ser impressionante aquela voz. Então, meu maior desejo era escutar realmente a voz dele. E aí tá que você percebe que acontecendo. tá dando certo as terapias, né? Exatamente. Que tá trazendo resultados, graças a Deus. Não é fácil, mexe com uma estrutura familiar assim, gigantesca, porque, por exemplo, nas partes da manhã eu sempre trabalhava, sempre estava com ele. Hoje é uma loucura de terapia, às vezes uma terapia é longe da outra, você tem que correr, você tem que comer no carro, você tem que se organizar, você pega chuva, você loucura, pega né? sol, tem dia que a criança não está bem.
E mesmo assim, então mexe com uma cadeia familiar inteira, mexe com a mãe, mexe com o pai, mexe na questão financeira, porque as terapias hoje elas têm valor, né? Tem valor aquisitivo, então mexe com tudo. Então os pais, eles precisam estar bem. Eu até converso muito com a Idalene sobre questão de exercício físico, sobre questão de tirar um tempo para a mãe, porque se a mãe não estiver bem... É aquela questão da rede de apoio, né? Exatamente. Se não tiver, por exemplo, fica com meu filho para poder ir ali, treinar, ir ali cuidar da minha mente, da minha saúde. E muitas vezes nós somos julgadas por isso. Então, você vai deixar seu filho com qualquer um para você ir pra academia? Você vai deixar seu filho para você ir, sei lá, fazer uma unha, fazer um cabelo? Olha, isso que eu ia falar, eu passava e passo isso direto, porque eu tenho hérnia de disco, então ir pra academia pra mim é obrigatório, porque senão minha coluna trava. E algumas pessoas, quando eu falava ia pra academia, mas cadê sua filha? Peraí, gente, antes de ser mãe, a gente é mulher, e antes de ser mulher, a gente precisa se cuidar. Então, a sociedade, hoje em dia, por incrível que pareça, ainda cobra muito das mulheres e mulheres mães, que deveriam ser as que deveriam ser mais apoiadas, né? Exatamente. E hoje, na minha caminhada de terapia, o que eu mais vejo por aí, que eu estou sempre, diariamente, né, com mães, é isso, a mãe não se priorizando. Então você vê lá, às vezes, o filho tá impecável, mas a mãe não tá. A mãe tá depressiva, tá doente, nem sabe. Muitas vezes, assim, teve um aumento de peso muito grande, porque nesse processo, né, ela acabou ingerindo mais alimentos, ganhou peso, ansiedade, e precisa, sabe? A gente precisa verbalizar mais isso, que a mãe, ela precisa estar bem, porque senão ela não dá conta de toda a carga. Porque teve o começo, né, das terapias, mas a gente não sabe quando vai finalizar. Então isso pode se prolongar 6, 7, 8 anos, 10 anos. E se a mãe não estiver bem? E se a mãe chegar a faltar, Deus que me livre, por alguma doença adquirida nesse processo, o filho, como que vai ficar? Como vai ficar assistido? Então a saúde da mãe, saúde mental principalmente, é muito importante. E eu acho que você deve ver isso dentro do seu próprio consultório, né? Quando chega as mães lá, muitas vezes no início do diagnóstico, desesperadas. Exatamente. E aí você fala assim, mãe, vamos primeiro falar sobre você? Eu acho que cabe muito também a nós nutricionistas, né? A gente também dá muito uma de psicóloga. Exato. E aí, como você também passou por isso, você vai e passa essa experiência para essa Hoje eu mãe. consigo ter essas duas visões, de profissional e de mãe. Então, muitas das mães que chegam lá no meu consultório, a primeira coisa que eu falo, você tem algum profissional que te acompanha, algum psicólogo? Nunca fui. Você precisa. Porque você vive a realidade disso, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu tive muito preconceito. Psicóloga? Psiquiatra? Não. Eu falava pra você, lembra? Sim, eu falava muito pra Vanessa, porque eu comecei a fazer muito cedo da terapia por conta da Yasmin. Mas questões culturais, né? Que vem lá dos pais, dos avós. Exatamente. Né? Você fala, hoje minha avó precisa ir no psicólogo, no psiquiatra. É porque, por exemplo, se você veio de uma realidade, por exemplo, do interior, lá é mais difícil ainda você ter esse hábito de ir no psicólogo, né? Exatamente. Hoje, pra você ver, tem muitas pessoas que já têm uma idade avançada que estão sofrendo problemas mentais, mas não foi tratado lá atrás. Uma consequência, né, de vários anos. E aí eu tinha muito assim, não, psicólogo, não preciso disso, tal. E hoje eu vejo necessidade. Eu ainda não fui, mas assim, eu tô a ponto de ir, eu preciso. Olha, eu tenho um monte pra te indicar. Pronto. Tem até umas que já estiveram com a gente aqui, né, Lidy? Pronto. Então toda mulher precisa, toda mãe, principalmente mãe de autista. Porque realmente é uma ansiedade, a gente fica ansioso, exatamente. Hoje o meu filho, por exemplo, eu sou nutricionista, cuido da alimentação de muitas crianças autistas, mas eu não tenho esse problema lá em casa. Então meu filho, ele come muito bem, a Dani lembra que ele era gordinho. Eu sempre falava assim, Deus, eu quero uma criança muito gorda que eu não consigo carregar. E veio. Igualzinho idealizava, Deus mandou. E ele não tem, ele come de tudo. Mas ele tem uma hipersensibilidade tátil. Então hoje ele come tudo se eu oferecer na boca dele, ele não pega. Então todos os dias que eu estimulo ali, pega uma maçã, meu filho, que eu vejo ele com a maçãzinha. Ele fazia assim antigamente com a mão. Aí hoje ele já fecha a maçãzinha pra ele comer. Então é uma evolução. Então, qualquer evolução é uma vitória. Qualquer evolução é uma vitória. Então, às vezes, assim, é cansativo. A gente fala assim, mas 30 minutos de terapia não vai funcionar. Mas 30 hoje, 30 amanhã, 30 depois. É um trabalho de formiguinha, né, amiga? Vai evoluindo, porque depois ele vai se inserir na sociedade com sozinho, certeza. né? É o meu maior desejo. Hoje, assim, se você fala assim, qual que é o seu maior sonho, sua idealização de vida? É ver o meu filho super entrosado com os amigos, viver uma vida normal. Então hoje é o que eu idealizo, é isso, para a vida do meu filho. Mas você sente alguma dificuldade, por exemplo, em relação à sociedade, quando você sai com seu filho? Porque, assim, eu acho que é muito legal o seu trabalho, porque você
tem como... É como se fosse um laboratório, né? Exatamente. O que você sente na sociedade, você tenta amenizar dentro do seu trabalho. Isso. Então, se você vê que seu filho está, por exemplo, sendo olhado, né, de alguma outra forma diferente na rua, você já chega no consultório e já tenta passar de alguma maneira como que as mães poderiam mudar um pouco isso. Isso. Muito. Na verdade, no começo eu já escutei assim, ele é autista? Ah, tá, mas com fé em Deus ele vai ser curado. Eu escutava muito isso, ele vai ser curado. Hoje a gente sabe que o autismo ele não tem cura porque ele não é uma doença. Então as pessoas têm que saber diferenciar que o autismo não é uma doença, ele só é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então algumas crianças ela têm ali a questão da fala, a questão da interação social, questão de textura, de pega, mas não é uma doença. Então as pessoas elas têm falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então quando eu descobri o autismo no meu filho, a primeira coisa que eu fui fazer foi estudar muito. Até hoje tem dias que eu vou dormir 2, 3 horas da manhã procurando artigo, porque o conhecimento ele barra o preconceito. Então hoje a gente tem como verbalizar isso. Então se chega alguém que fala, nossa, seu filho é birrento. E aí agora eu tenho uma pergunta para te fazer, bem reflexiva. Por exemplo, eu lembro que a gente conversava muito sobre essa questão de missão, né? Tanto eu quanto a Vanessa, a gente se encontrou num momento que nem eu tinha identificado a minha missão de vida, nem ela. E aí eu me descobri, né, como alguém que vai mesmo trabalhar para o público vegano, vegetariano e tal, e você se descobriu voltada para trabalhar para esse público. Então, quem sabe, se seu filho não tivesse descoberto esse diagnóstico, quantas mães você não poderia deixar de ajudar, talvez? Exatamente. Então, a gente tem que sempre pensar que na nossa vida a gente tem sempre um propósito, uma missão de vida, né? E aí, se você hoje está aqui bem, né, de certa forma, trabalhando, sendo... lidando com várias dificuldades, com várias mães e sendo até referência, né, para vários profissionais, porque a gente sabe que é uma área de atuação muito nova, né, na nutrição. Eu acho, então, que você descobriu sua missão de vida. Com certeza. E foi pelo um caminho muito difícil, né? Que você descobriu. Muito difícil. Nossa, eu falava assim, mas será que só eu não tenho dom pra nada? Eu estava dentro de uma profissão até hoje, na área de segurança de alimentos. Muito desvalorizada. Isso, ela é uma área desvalorizada, mas, querendo ou não, era bem reconhecida por isso. Hoje, até hoje, precisa de alguma coisa nessa área. Me chamam. Então, eu era bem reconhecida por isso, mas eu sabia que eu não queria passar o resto da minha vida fazendo aquilo. Pra mim, assim, já tinha perdido o sentido. A vontade de fazer aquilo. Aquela questão de brilhar. Porque precisava. Porque precisava, exatamente. E aquela questão de brilhar os olhos, né? Você quer fazer alguma coisa que você sinta importante. Exatamente. E além de tudo, mudar a vida. Então, hoje, às vezes, as orientações que eu passo para os pais dentro do consultório são coisas básicas. Mas aquela mãe tá tão cansada, tão sobrecarregada de lidar com tanta coisa que ela nem pensou naquilo. Então, às vezes, eu até Nossa, brinco. como é que eu não pensei nisso? Às vezes eu até brinco. Nossa, parece que é bobo que eu estou te passando, mas é uma coisa que vai dar certo. Aí passa 5 dias, ela me manda mensagem, Vanessa, deu super certo. Mas é uma coisa tão lógica pra mim, falar, e a mãe tá tão cansada, né? Então a mãe precisa buscar profissional. Então hoje, dentro da nutrição, dentro da área do autismo, eu me encontrei. Tô cada dia mais recebendo mensagem de mães querendo mudar, porque hoje a nutrição dentro das terapias do autismo ainda é pouco valorizada. Então, quando você recebe um diagnóstico, o neuropediatra passa lá. Fonoaudióloga, TO, psicopedagoga, psicóloga, até um professor de educação física, mas não passa a nutricionista. Né? Então, a gente é muito pouco valorizado. E olha só o quanto que uma alimentação faz toda a diferença nesse tratamento. Muito. Eu né? sempre falo que uma criança que não é alimentada, ela não vai render na terapia. Então, se ela tá com fome, ela tá com distúrbio ali, com uma diarreia, com uma constipação, como que ela vai para uma terapia, fazer ali a sessão com a fono, a sessão com a TO, se ela tá com alguma dor, com alguma disfunção? Então, assim, a nutrição é no topo. Então, hoje a minha meta de vida também é orientar, conscientizar os médicos mesmo, que dão o diagnóstico para a nutrição, né, para terapia tá ali no meio. Então, eu acho que, assim, do topo, a nutrição é muito importante dentro das terapias. E vai ser a minha briga daqui para frente, porque eu quero que os médicos vejam isso. É muito importante. Assim, a questão da flora intestinal, da disbiose que a gente fala, né, do intestino ali, a criança precisa a estar imunidade bem. de forma geral, né? Exatamente. Então, porque a criança... querendo ou não, alguns até tomam medicação, alguma que acaba
atrapalhando, prejudicando a flora intestinal da criança, a absorção dos nutrientes e por aí vai, né? E hoje o que eu falo, que alguns sintomas que é relacionado ao autismo, que é crise, é questão do sono, é mais relacionado à alimentação do que ao próprio autismo. Então todo mundo fala, ele não dorme, ele não come direito, é por conta do autismo, mas não é. Isso mas é alimentação super rica em gorduras. Exatamente. Se a mãe não tem noção do que está fazendo, né? A criança também não tem como expressar, né? É porque meu filho só quer comer isso. Eu quero ver ele comendo alguma coisa, pelo menos isso, né? Então, prejudicando. E aí quando a gente vai montar essa conduta para a família, tem que ter todo o cuidado, porque muitas das vezes os pais fazem o uso daquele alimento. Então, aí é referência para as crianças. E é aquilo que você falou, mexe com a estrutura mexe total com da família, tudo, né? com tudo. Então, muitas vezes, até já aconteceu de pai não aceitar a minha conduta. Caramba. Porque ia mexer com ele, né? Com a Sim, alimentação dele. Ele não queria aquilo. Ele queria que mexesse na do filho, mas não Na dele. Mas aí como? Porque o pai vai comer uma coisa que é ruim, a mãe, e não vai oferecer para a criança tá vendo. Então, porque os pais servem como exemplo, né? Não tem como, né? Essa é a Vanessa, maior dificuldade. E nessa sua transição, você se inspirou em alguém na neuronutrição, né? Isso, na verdade, você se inspirou em neuronutrição. alguém? Isso. Você foi buscar ou de repente, cara, é isso que eu quero, do nada, mas... Não, eu fui ver, eu falei, gente, como que a nutrição ela pode ser inserida dentro do autismo, dentro de terapia. E eu fui procurar, encontrei grandes referências. Hoje eu estou fazendo uma pós-graduação da Adriana Siqueira, ela é uma referência assim, nacional de autismo, ela é muito boa e hoje eu estou dentro da mentoria dela e dentro da pós-graduação dela e me sinto assim muito orgulhosa, muito feliz e ela traz muito conhecimento. Então tudo que eu estou aplicando no meu consultório, na minha conduta é baseado nela. Então ela é uma referência nacional e eu desejo chegar igual ela, com fé em Deus. Que bom. E aqui em Campo Grande eu não conheço ninguém. Muito pouco. Tem algumas nutricionistas migrando já para essa área, né? Existe o público, mas está assistindo. Muito. Hoje se fala que 80% das crianças autistas são seletivas. Então é uma... Por exemplo, entre 10 crianças, 7 vai ser seletiva. Sim. Tem seletividade. Então, tem campo para nutricionista atuar. Então, eu espero também ter vários colegas trabalhando na área também para a gente trocar figurinhas, que vai ser muito importante. Agora, você vai ter que fazer mentoria para a galera. Pois é, não, tem que entender do autismo. Minha hora vai chegar. É porque o que acontece quando você se torna pioneiro, né? Cabe você então trazer, no caso, para o pessoal aqui de forma local, essas informações. E precisa ser verbalizado, né? Por isso que eu falo, é muito importante, não só o mês de abril, mas qualquer outro ano, qualquer outro mês, precisa ser falado, né? O autismo, ele precisa ser verbalizado. Porque aquela criança que antigamente era, olha, ela é birrenta, ela é isso, ela chora demais, ela não é educada, os pais não dão educação. Nossa, você não tem controle sobre a vida do seu filho, não é. Né? Então as pessoas têm que começar a entender sobre o autismo, tentar identificar e separar o que é birra ou o que é autismo. Sim. Você atende só crianças ou adultos também? Olha, de início era só criança, porque eu não imaginava que tinha muitos adultos autistas. E hoje tá... Mas recém-diagnosticados? Recém-diagnosticados. Então hoje a demanda do consultório tá vindo, adultos, né? Tá vindo muitos pacientes também com TDAH, que é ligado ao autismo também. Então, que é aquela hiperatividade, aquela compulsão, o TDAH traz isso. Então, tá vindo muito paciente adulto. Não é a minha área, eu queria focar mais em crianças, mas como a demanda tá vindo, eu também estou atendendo. Até porque muitos são pais, né? Muitos são pais. Então, acaba fazendo um pacote ali, atendendo a família inteira. Exatamente. Não, e é interessante que ele também tem esse autocuidado, né? Porque a probabilidade de ter um filho autista, né? Exatamente. É grande. Eu sou leiga no assunto. Mas é grande, sim. É gene, né? Então, ou é da mãe ou é do pai, então... Então, independente, por exemplo, eu me descobri com autismo, eu vou me cuidar, mas possivelmente eu vou ter um filho, posso vir a ter um filho. Hoje se fala muito, né, das causas do autismo. Então, um deles é o gene, um deles é o uso de medicação, né? Medicação igual o paracetamol. Hoje está se falando muito da questão do paracetamol. E como as pessoas usam, né? E como se fosse água. Exatamente. Eu falo também, quando a gente recebe o laudo, a gente fica assim procurando. Meu Deus, o que causas, eu fiz? né? O que aconteceu? E eu lembro que na minha gestação eu fiz o uso de paracetamol, porque eu sentia muita dor nos meus dentes, muita dor nas minhas pernas. Então eu comecei a fazer o uso de paracetamol bem prolongado, né? Praticamente diariamente. Então hoje, pensando no autismo, meu filho é autista, o que eu fiz lá atrás? Então eu me recordo muito bem que eu tomei paracetamol, tomava dipirona,
funciona. Mas você não foi orientada também, Exatamente, né? Formal, e esse exatamente. medicamento. Inclusive hoje tem muitas nutricionistas que estão fazendo programação metabólica gestacional. Então quando a mulher engravida, bem legal. vai nessa nutricionista e ela passa todos os cuidados, dentre eles o medicamento que seria melhor não usar. Então é muito legal. Mas isso aí, inclusive, envolve totalmente a alimentação. Totalmente. Porque, por exemplo, eu lembro também quando eu engravidei, foi num período em que eu fiz uma reeducação alimentar assim enorme. Então eu parei de comer totalmente besteira, comi muito, muito bem, engravidei. Olha aí. Então, assim, as mães tentantes, por exemplo, né? Uma das recomendações que as nutricionistas, os profissionais da saúde passam para as mães tentantes cuide da sua Da alimentação. saúde, exatamente. da Existem muitos alimentação. casos de mães assim, tipo, começou a fazer dieta, né? Uma dieta saudável e de repente engravidou e não tem. Mas por que eu engravidei agora? Porque sua alimentação estava errada. Você pensa que o seu útero é um terreno, é uma terra, e você tá ali adubando ela com os melhores nutrientes que vem através da sua alimentação. Então, automaticamente você vai engravidar. Eu tenho uma colega Tem que faz, segredo. né, essa programação, e o que ela está recebendo de mulheres que querem engravidar, mas querem ter esse cuidado para não acontecer do filho ser autista, tá bem grande a procura. Vai interferir? Pode vir autista? Pode, né? Isso a gente não sabe, porque não sabe Tem também certeza, né, da interferência que causa, mas tem muitas mães procurando, né, Como nutricionistas forma de prevenção. como né? forma de prevenção. Até Na sua porque família não tem. Não tem. Nós não temos nenhum caso de autista, nem na família do meu marido, nem na minha família. Então, às vezes, a gente fica procurando quem pode ser, né? Não sei o quê, mas não temos nem assim, uma ideia de quem possa ser. Então, acredito que seja mesmo gene meu e dele mesmo. Enviado por Deus, né? Pois é. também, Esse como eu propósito. falei, é uma missão de vida, né? E aceitar. Muitas vezes a gente fica se lamentando, ou, né? Então, Exatamente. eu acho que é isso que você tem que se apegar, né? E Porque como que é, por exemplo, a rotina de Vanessa mãe, Vanessa esposa? Meu Deus, só socorro. Tô precisando de uma psicóloga. socorro, tipo assim, amiga, vem aqui em casa, a gente tenta se falar, né, pra sair com as crianças e tal. E aí a gente marca, tipo, ela foi sábado numa feira que eu tava presente. Isso mesmo. Gente, eu fiquei passada, a gente faz horas que a gente tava tentando fazer esse combinado e ela chegou lá e a gente não conseguiu se ver direito. Exatamente. Porque Gente. teve uns contratempos, José Miguel teve que ir também. E a gente entende, é a criança e tem que respeitar E mesmo tem o que tempo respeitar. dela. Hoje a minha vida mudou bastante, né? Então, assim, eu que era a Vanessa, até antes de engravidar, totalmente livre, saía sem hora pra voltar, então comia na rua sem preocupação nenhuma. Quando a gente tem um filho, já muda isso, né? Então, porque você tem uma pessoa que depende de você. Então, eu tinha que ir pra casa, fazer almoço, ter todos os cuidados. Depois, né, que nós nos descobrimos uma família autista, né? Porque quando nasce um filho autista, nasce uma família também por trás disso. É bem mais puxado. Então hoje, assim, eu tenho uma agenda, nunca usei agenda, sempre assim, todo Eu lembro que me mostrou um post-it na parede. eu né? fiz assim, eu falei, eu preciso ter ideia do que eu vou fazer, quais são meus horários, o que eu tenho livre. E se, ai, que menina ocupada, nem é isso, é porque se eu não controlar, eu tô ferrada. E aí hoje mudou muito. Então hoje nós fazemos de segunda a quinta-feira, no período da manhã, terapias. Então é fono, é TO, é corrida pra lá e pra cá. Uma meta que eu priorizei na minha casa, que se a mãe tiver rede de apoio, ela compartilhar essas demandas de terapia. Então, no começo, eu queria estar acompanhando meu filho. Minha alegria era levar ele na terapia, entregar ele para terapeuta. Hoje eu já consegui dividir. Então, eu conversei com meu marido, eu estava numa época muito cansada, quase um ano de terapia, cansa. Eu não sei quando isso vai ter fim, né? Sim. E hoje nós conseguimos dividir. Então, hoje é quarta, ele teve de manhã 3 terapias, meu esposo que levou ele, eu fiquei em casa, consegui dormir um pouquinho mais tarde, conseguia fazer o almoço. Então, eu consigo hoje dividir essas terapias com meu esposo. Sei que não é toda mãe que consegue, né? Isso que eu Muita tô pensando, mãe. né? Que bom que você tem a parceria do esposo, Exatamente. né? E as mães que não tem. Que não tem. Eu, assim, eu falo, graças a Deus, pelo meu esposo, ele consegue me dar essa mão, né? Que também é dever do pai, né? Nessa parte, porque minha mãe também não mora na cidade, então eu também não tenho uma rede de apoio bem extensa. Sim. E à tarde eu faço os meus trabalhos. Então, à tarde eu me divido ainda na questão de trabalho de segurança de alimentos, consultório, é a minha rotina. Mas é uma rotina, assim, bem cansativa. Tem dia que você chega e você fala, meu Deus, socorro, que dia foi esse? Mas a gente dorme, olha para a evolução do meu filho. Então, ontem à noite, meu marido estava andando de bicicleta com ele, meu marido parou. E daqui a pouco ele veio, cadê papai? Então, assim, cada evolução de fase, você fala, puxa vida, tá valendo a pena. Então, amanhã eu já estou renovada de novo para mais um dia. Mais um desafio. Exatamente. Aí tem o final de semana, a gente descansa. Eu procuro priorizar também o final de semana, levar ele no parque. Estou sempre em contato com a Idalene pra gente levar as crianças para passear, natação, para ele ter esse contato também com outras crianças.
mas é uma rotina que muda completamente. Então, por isso que eu falo que a mãe precisa estar bem, né? Essa questão de saúde mental tem que ser muito falada, porque se eu não estivesse bem, como que eu ia conseguir transmitir isso pro meu filho e dar conta de tudo que eu faço hoje? Você Então, administra assim, uma lar, né? Uma exatamente. família. Eu acho até que você serve até como exemplo para as mães, né, no consultório, nesse sentido, né, de como porque eu acho que eu acho que deve ser a maior dúvida delas, como que eu vou dar conta de tudo. Isso. E aí você pode até usar esse teu exemplo do dia a dia, ó, mãe, você pode fazer isso. Porque pensa comigo, se fosse uma nutricionista que não tem essa vivência, né, não tem um filho, ela não poderia passar tanta verdade, tantas informações de uma maneira como você passa e ajudar tantas mães. Por isso que eu falo que foi um encontro de Deus, já estava escrito, eu acredito muito em Deus, não foi uma coisa que estava escrita há muito tempo. Era pra você. Era pra mim. Até minha mãe falou assim, o José Miguel nasceu, até me emociona falar, mas nasceu da sua família e nasceu da mãe certa, porque você tem toda uma paciência, você tem toda uma história, todo o cuidado, né? Então, ele nasceu na família certa. E agora você se emocionou, eu vou me emocionar juntas, porque eu lembro que você me falava muito dessa questão de tentar, né? Você tentou várias vezes ter um filho. Isso. E aí perdeu em alguns outros momentos. Isso. E quando deu certo veio o José Miguel e veio com esse propósito. Exatamente, é uma coisa bem emocionante de falar, porque eu tive 2 perdas gestacionais, né? Antes do José Miguel. E aí, nada do José Miguel foi muito tranquila. Eu até fiquei assim, meu Deus, tá tranquilo demais. Sentia muita paz. Eu acho que eu trabalhei até numa terça-feira, eu ganhei ele no sábado. Não senti nada, eu ganhei pouco peso, mas tão tranquilo que eu falei, nossa, esse bebê... E ele era muito saudável, quem olha hoje. E outra coisa que é muito importante falar, que autismo não tem cara, não tem rosto, né? Não tem... como falar, traços físicos, isso, não tem. Quem olhava o José Miguel era um bebê coisa mais linda, é até hoje, né? O cabelinho tigelinha, cabelinho liso, que eu não sei de onde que saiu. Muito mais lindo, muito fofo. Então ele não tinha características físicas. Então, assim, jamais a gente iria imaginar que ele era autista. Ele, inclusive, parece até o bebê da Lawane, cabelinho tigelinha, bonitinho, né? E não tinha esse perfil físico. Então, assim, foi até difícil a gente diagnosticar, ir atrás. E aí eu tive nessas 2 perdas gestacionais e a terceira dele foi muito tranquila. Então jamais eu ia imaginar que lá na frente a gente iria dar de cara com o autismo, porque foi muito tranquila essa gestação. Que emocionante. Ai, foi fé, gente. E o tempo passa e a gente não percebe, e a gente se emociona junto com o convidado. Não era sempre assim, já. Meu Deus! Acabou de alarmar aqui. Mas é isso, amiga. Eu tô muito feliz aqui por você ter aceitado o nosso convite para compartilhar toda essa história de vida profissional e pessoal. Acho que deve ter, com certeza, inspirado várias pessoas, várias mães. E também ajudado, né, elas. E fala um pouco mais das tuas redes sociais, por onde elas podem te encontrar. Eu estou no Instagram, no @Vanessa Nunes, tracinho Nutri. É a minha principal rede social, então quem entrar lá vai ter telefone, vai ter o endereço onde eu atendo. Hoje eu atendo ali próximo à maternidade Cândido Mariana, é uma área bem central. E tá telefone, tá tudo lá. Se você quiser agendar uma consulta, ou quiser até conversar. Tem muitas mães que me procuram hoje pelo direct para me falar um pouquinho como que foi, mesmo, né? Porque elas estão nesse processo de diagnóstico, nesse processo de procura, né, do que está acontecendo com os filhos. E eu sou super à disposição lá, eu sempre respondo, sempre trago também, né? Sempre tento passar essa fase da minha descoberta, da minha experiência para os pais. Então, quem quiser me procurar lá, eu estou à disposição no Instagram. Legal. Vanessa, pra gente finalizar, então, deixa uma mensagem para as mães, né, que se inspiram em você, que buscam também ter essa força que você tem, né, como inspiração mesmo de mulher guerreira. Deixa uma mensagem para elas, o que você deixa de mensagem, assim, de apoio, né? Que inspiração a mais. Sempre falo que a mãe, ela tem uma ligação muito forte com a criança, né, com o filho. Então, se ela identificar que ela tá acontecendo alguma coisa, que ela suspeita de alguma coisa, que o coração dela acelera para alguma coisa, procure o diagnóstico. O diagnóstico não é o fim, é o começo. Um começo, uma caminhada maravilhosa. Muito bom. Isso mesmo. Muito bem, muito lindo, né, Lid? Nós vamos ficando por aqui, então, Vanessa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gente, a agenda dela é realmente lotada. Muito cheia. Que difícil essa mulher, né? Pois é. Difícil, não, assim, mas aí a gente vai ter um outro momento pra gente continuar esse papo, essa
essa forma de comunicar a sociedade, né? Como a gente falou, como é importante a gente passar essas informações. Logo mais, quem sabe a gente pode convidar a Vanessa e a Lawane, né? No Esse mesmo é dia, uma- pra gente poder bater papo vai ser junto ótimo. aqui. O médico que. Só uma Curiosidade. parênteses, né? O médico que atendeu o filho dela foi o mesmo que o seu? Eu não sei. Será? Eu não sei. Se for o mesmo, vai ter que A gente vai trazer esse médico aqui, vamos pra gente, combinado. Vanessa, muito obrigada. Obrigada eu, meninas. Obrigada eu. Gente, a gente vai ficando por aqui, ó. Um beijo pra vocês. Tchau, Acompanhe a gente. gente lá. Se inscreva no nosso canal, né? Se tiver qualquer dúvida também sobre o assunto, comenta lá. Pode entrar em contato direto com a Vanessa também, que a gente vai estar alimentando vocês de informações, tá? Beijão. Isso aí. Beijo, até a próxima. Tchau.